Resposta curta tem 2 palavras. Cultura forte. Como assim, cultura forte? A cultura da empresa é o que acontece de fato na empresa e não o que está lá no painel de missão, visão, valores. Não, é o que acontece. Se eu tenho uma cultura, como o Roberto falou, de relacionamento, de confiança, segura psicologicamente e que eu tenho um desenvolvimento de liderança desde o princípio da empresa, e eu vou crescendo com esse desenvolvimento, pensando com foco em pessoas, de fato, eu evito esse tipo de problema. Esse tipo de problema acontece muito. Por exemplo, em alguns clientes que eu atendo, que de 20 funcionários teve um boom, expandiu, foi para 60, 70 colaboradores. E aí se perdeu cultura, gerou problema, porque não preparou a base para o crescimento. Se eu preparo a base e eu tenho clareza de uma causa, a gente chama de causa justa ou propósito, e eu entrego com clareza para todos quais são os propósitos da empresa e como o seu propósito individual pode se encaixar na empresa, fica mais fácil evitar esse tipo de problema. Se eu não entrego isso, eu gero problema. Se antes disso eu pensei, tem até uma frase do Peter Drucker, assim, a cultura come a estratégia no café da manhã. Porque a cultura é o que nós vivemos de fato. Então, quando a empresa pensa em preciso crescer e quero reter pessoas, eu vou pensar em desenvolvimento humano como prioridade. E aí eu não penso nas pessoas como aquela palavrinha que até me incomoda às vezes. Eu escuto algumas pessoas assim, Daiane, eu tive um problema com um recurso essa semana, e o recurso isso, o recurso aquilo, o recurso aquele outro. Eu fico pensando assim, nossa, mas recurso é financeiro, é ferramental. As pessoas são pessoas. Eu tive um desafio com uma pessoa. Como que eu cuido desta pessoa? Então, quando a empresa pensa, coloca dentro da estratégia dela, desenhar, pensar e executar uma cultura, ter uma cultura real, forte, em que as pessoas do corpo, dos colaboradores de fato estão em primeiro lugar, eles colocarão em primeiro lugar o seu cliente e o seu cliente colocará a empresa em primeiro lugar também. E vira um ciclo virtuoso. Então, muitas vezes nós vemos anunciados aí na internet, eu vi esses dias e até fiquei meio assim, desenvolvimento de liderança, gestão de pessoas com foco em resultados. Se o meu foco está em resultados, a minha atenção não está nas pessoas e eu vou ter problemas como desengajamento, demissão silenciosa. E é por isso, por esse pensamento viciado que nós temos, que desde 2000 o Instituto Gallup faz uma pesquisa sobre engajamento no mundo inteiro, com milhões de empresas, milhões de pessoas, e menos de 30% dos funcionários são engajados no mundo inteiro. É como se você estivesse tentando assar um bolo em um forno que está 85%, que 85% do calor dele sai, não fica ali. E você está tentando assar um bolo. Certamente não vai dar certo. Vai sair solado, não vai ficar gostoso, não vai ter qualidade. E essa é a realidade da maior parte das empresas no mundo inteiro. Elas têm 25%, 30% de pessoas realmente engajadas e entregando 100% delas. O restante, 20%, são ativamente desengajadas, que são os detratores. São aqueles que saem contaminando os outros no sentido negativo, saem falando mal da empresa, arruma até conflito, e 50% são desengajados, nem lá nem cá, que são o pessoal da demissão silenciosa, são os desengajados. Eu não peço demissão, eu não falo mal da empresa, mas eu também não entrego o meu 100%. E a resposta para trazer o engajamento, para trabalhar com antecipação, está também na pesquisa que aponta quais são os critérios que levam ao engajamento. E muitas vezes nós pensamos que o critério ele é financeiro. O financeiro tem peso sim, mas ele fica lá em quinto, quarto lugar, ele varia de ano para ano, se fica em quinto ou em quarto lugar de importância.
Depois nós temos plano de carreira. Aí na sequência nós temos o propósito da empresa. Em terceiro lugar, normalmente fica o propósito da empresa. Entender o porquê a empresa existe. Qual é a mudança que a empresa faz no mundo? Por que, que o mundo é melhor devido à existência dessa empresa e como que eu posso viver o meu propósito aqui dentro? Onde eu tenho espaço de ser quem eu sou e de gerar mudança também. E os dois maiores itens se relacionam à liderança. A liderança sênior, que é o dono da empresa, o visionário, a pessoa do planejamento, quem determina o rumo da empresa. E o primeiro ponto é o líder imediato, aquela pessoa que está diariamente com as pessoas, a equipe. Então, para que eu pense em evitar esse tipo de problema, eu preciso pensar novamente em pessoas, em criar relacionamento, em ter uma cultura forte e desenvolver desde o princípio a liderança e as habilidades humanas mesmo, entender que somos humanos dentro de um negócio, né? E focar nas pessoas.